Não é mais hora de tempo ruim, nada de clima tenso. Deixe o sol entrar em suas vidas e iluminar suas ideias. Confie, o vento sopra a nosso favor. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! Já parou para pensar como saúde e clima estão conectados? Então fica de olho! As nossas ações refletem na saúde do planeta e na nossa também. Quem explica é a geógrafa e professora da Universidade Federal de São Carlos, Edelci Nunes. Mas é daqui a pouquinho, porque antes a gente exercita outros conhecimentos de geografia com o professor Alan Pacífico. Chega mais, professor. E aí, tudo bem? E aí, seja bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado. Hoje a gente fala de divisão internacional do trabalho. O que o candidato precisa saber sobre esse tema? É um tema muito importante, né? Muito recorrente. Todo ano praticamente tem alguma questão relacionada a ele. E a divisão internacional do trabalho, basicamente, é uma divisão das atividades produtivas, né? Econômicas, nas relações entre os países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países emergentes também. Como e quando surge essa divisão, professor? A divisão internacional do trabalho é dividida entre a divisão internacional do trabalho clássica e a nova divisão internacional do trabalho. Essa clássica, ela começa no momento em que as metrópoles e as colônias começam a estabelecer relações econômicas, naquele momento ainda de exploração, né, dos recursos, e essa divisão vai se estruturando, essa relação vai se estruturando. Surgem instituições que vão regular esse tipo de comércio entre os países, mas fundamentalmente a relação em que existe nos países produtores, né, os países que têm um acúmulo de capital, inclusive por conta da exploração, né, os países que têm desenvolvimento tecnológico, desenvolveram as tecnologias da Revolução Industrial e tudo mais, e a sua relação com os países que foram explorados, né, os países colonizados, colônias de exploração, em que serviram como uma fonte importante de matérias-primas, né, de recursos importantes para esse enriquecimento, digamos assim, desses países que hoje são chamados países desenvolvidos. Essa relação, envolvendo muita exploração de pessoas e de territórios, ela ganhou novos contornos, à medida em que a industrialização foi avançando, né? Então, depois da Revolução Industrial, a divisão internacional do trabalho ganhou um outro sentido. Já não era mais uma relação entre produtores de matéria-prima e produtores de tecnologia. Surge uma divisão que a indústria acaba mediando isso também, essas relações. Então, o que a gente tem hoje é países, basicamente, são fornecedores de matéria-prima para a indústria e países que desenvolvem as tecnologias, né, que inclusive são consumidas por esses países, hoje considerados subdesenvolvidos ou emergentes. O caso do Brasil é muito clássico, porque o Brasil até um determinado período foi dependente de Portugal. Temos hoje uma nova divisão internacional do trabalho, que o Brasil se torna mais dependente, inclusive, de outros países. A gente pode considerar hoje a relação do Brasil com a China, por exemplo. E uma coisa importante os países que são chamados de subdesenvolvidos, que ficaram nesse lugar de fornecedores de matéria-prima, muito poucos tiveram a capacidade de desenvolver uma mão de obra qualificada. Então, hoje a gente tem uma espécie de divisão também internacional da qualificação da mão de obra, ou divisão social do trabalho também, que é chamada. Nos países desenvolvidos, você tem uma grande quantidade de pessoas que conseguiram frequentar a escola, que conseguiram frequentar universidades, ou tiveram uma educação técnica. No Brasil e nos demais países subdesenvolvidos, tem uma série de dificuldades em relação a esse acesso. Então, a gente tem como reflexo disso uma mão de obra pouco qualificada, uma capacidade limitada nossa de produzir tecnologias. Professor, eu tô vendo que você colocou uma revisãozinha ali, a gente pode dar uma olhada? Sim. Esse tipo de conteúdo aqui, ele pode ajudar em uma série de outras questões também. É um tema bem interdisciplinar, é um tema bem cobrado também, recorrente, um conteúdo básico para a gente entender outras coisas. Entender essa ideia de setores da economia. Beleza. A economia está distribuída ou dividida em 3 setores básicos, onde a população economicamente ativa pode atuar. O setor primário é o setor do extrativismo. Então, a agropecuária, o extrativismo mineral. Sim. O setor secundário, que é o setor da indústria e também da construção civil. E o setor terciário,
que hoje é o mais amplo ocupado pela população economicamente ativa do Brasil, que é o setor de comércio e serviços. Uma coisa importante para a gente resolver essa questão que a gente vai fazer daqui a pouco, isso precisa estar bem esclarecido. Essa divisão desses setores não necessariamente é equilibrada em relação a quantas ou qual é o percentual da população brasileira que está distribuída entre eles. O setor primário e secundário correspondem mais ou menos a 40% da população ativa no Brasil e o setor terciário 60%. Então, somados, 40%. Isso, somados, setor primário e setor secundário, 40%. A gente vai entender os motivos também dessa concentração no setor terciário. A questão até ajuda a gente a entender isso. Opa, então partiu a questão? Vamos lá? Ih, já tá na tela. Questão 57 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Vai lá, professor, por gentileza. Ela traz um texto, né, dos professores da UFRJ, né, mostrando a seguinte situação. A diversidade de atividades relacionadas ao setor terciário, ou seja, a diversidade que a gente tem em relação a comércio e serviços, o comércio pode ser desde uma pequena mercearia até um comércio multinacional. Da mesma forma, um serviço, que pode ser um colégio ou também um serviço mais tecnológico, que hoje não entra muito numa categoria, que é, por exemplo, os serviços da internet, os aplicativos. Para a gente ter ideia dessa diversidade do que é o terciário hoje. Reforça a tendência mais geral de desindustrialização de muitos países desenvolvidos, sem que estes, contudo, percam o comando da economia. Essa mudança implica uma nova divisão internacional do trabalho, que não é mais apoiada na clara segmentação setorial das atividades econômicas. Essas atividades econômicas, assim, divididas em categorias, têm que ser repensadas hoje, porque o que é indústria hoje? Ou que situação é essa que a gente está falando de desindustrialização? Por que muito menos pessoas hoje trabalham na indústria, como já aconteceu no passado? A gente tem que fazer uma relação com a terceira revolução industrial. A partir de um determinado momento, mais claramente no mundo na década de 70, a mecanização fez parte dos processos do mundo do trabalho, passou a fazer parte. Então, tanto no campo quanto na cidade, muitas atividades que eram feitas por pessoas começaram a ser feitas por máquinas, e isso gerou o chamado desemprego estrutural. Todo mundo que está vendo a gente deve conhecer alguém que já exerceu uma profissão e essa profissão não existe mais. Datilógrafo, né? Algumas profissões relacionadas ao campo, que foram trocadas por tratores, enfim. Então a gente tem, tanto no setor primário quanto no setor secundário, uma redução dos postos de trabalho em função do aumento da mecanização. E com isso, a população economicamente ativa acabou se concentrando no setor terciário. E esse setor terciário passou a ter uma gama de características. Só vai ter mesmo como as pessoas trabalharem nesse setor terciário com qualidade à medida em que elas tiverem um acesso à educação e, sobretudo, se qualificarem enquanto mão de obra para atuar nesse setor. Isso é papel do Estado, tá certo? Então, essa questão vai trabalhar um pouco nessa relação do que acontece na dinâmica internacional com o que acontece também aqui. Bom, nesse contexto, o fenômeno descrito, né, essa discussão, tem como um dos seus resultados, a letra A saturação do setor secundário. Né? O que a gente vê é que o setor secundário não está saturado, né? Ele está, inclusive, se reduzindo, né? A desindustrialização. É interessante na questão a gente sublinhar o comando, para dar uma ideia do que a questão está pedindo. Então, nesse caso, o que a questão quer? Os resultados desse processo. Letra B, ampliação dos direitos laborais. O que significa isso? Ampliação dos direitos trabalhistas. Infelizmente, não aconteceu isso. À medida em que a mecanização avançou, foram surgindo estratégias em que a força de trabalho foi se desestabilizando, foi se desestruturando. Então, aqueles organismos básicos que lutavam pelos direitos de trabalhadores foram perdendo força ao longo da década de 70 em diante. E aí, os direitos trabalhistas também passaram por um processo de uma clara redução, né, qualitativa. Os direitos trabalhistas têm ficado cada vez mais frágeis, vulneráveis. Essa é uma característica desse novo período da divisão internacional do trabalho. A gente sente muito mais isso aqui no chamado mundo subdesenvolvido. A terceira alternativa é bipolarização do poder geopolítico. A ideia de bipolarização do poder geopolítico tem a ver com um outro contexto histórico, que é o contexto da Guerra Fria, que vai durar até a década de 1990. Agora a gente já não está mais falando de bipolarização, não existe mais uma disputa entre socialismo e capitalismo, né? A gente está num mundo capitalista
em que as relações de trabalho estão estruturadas nesse modelo. Letra E, primarização das exportações globais, né? A gente vê que, na verdade, não estamos mais falando do setor primário, nós estamos falando de um setor Terciário. concentrado no terciário. Eu vi que você pula a letra D, E professor. eu pulei a letra D de propósito porque é a certa, né? A nossa gabarito é a letra D, consolidação do domínio tecnológico. As relações de trabalho hoje são muito mais mediadas por essa relação tecnológica, ou quem tem condições de dominar as tecnologias acaba tendo uma inserção no mercado de trabalho diferenciada. As pessoas que, por outro lado, não têm esse acesso, e isso deve ser ensinado na escola, né? A gente deve aprender a mexer num computador na escola. Como a gente tem uma deficiência muito grande de acesso a serviços básicos e serviços de educação, nós estamos atrasados em relação a isso, né? Então, aquela pessoa que está estudando, que tem aí o sonho de fazer a universidade, fazer o Enem, de entrar na universidade, deve persistir nisso, apesar de todas as dificuldades que a gente tem num país que tem ainda dificuldade de acesso. Show de bola. Professor, chega mais aqui na frente. Para fechar com chave de ouro, qual o conselho para quem quer ficar craque? Acredito que uma boa dica seja ficar atento aos portais de jornais na internet, né? Eu tenho aqui umas sugestões que são 3 jornais internacionais, mas que têm suas versões brasileiras, né? Que é o BBC, o Le Monde e o El País, além de um outro site interessante que é o Opera Mundi. Esses 4 sites acabam se notabilizando por discussões da geopolítica internacional e tem mecanismos de busca dentro dos sites. Então, se você está interessado em estudar a relação do Brasil com a China, coloca a China lá, vai aparecer um monte de texto interessante, vídeos. Show de bola, professor. Muitíssimo obrigado. Imagina, eu que agradeço. Valeu mesmo. Volte sempre. Valeu, volto sim. Valeu. Tchau. Já ouviu falar em climatologia? Sabe o que essa ciência estuda? E a relação entre clima e saúde? Já parou para pensar nisso? É muita pergunta, né? Nossa convidada responde todas. Ela é geógrafa e professora da Universidade Federal de São Carlos, Edelci Nunes. Por gentileza, Edelci. Olá, Tudo bem? boa tarde, Seja tudo bem? bem-vinda. Obrigada. Edelci, conta pra gente, o que é climatologia? Climatologia é um ramo da geografia que estuda os climas, né, da Terra. O clima, definido por um geógrafo francês, é a sucessão dos tipos de tempo, e essa noção é uma noção que remete a uma dinâmica, né? Porque a atmosfera é dinâmica. Então, a geografia estuda essa dinâmica da atmosfera e como que os fenômenos atmosféricos se espacializam, né, na superfície. E como é mesmo o nome do francês, professor? Max Sorry. Max Sorry. É. E desde quando essa ciência existe? O homem sempre se interessou pelos fenômenos atmosféricos, desde de sempre, né? Quando os gregos começam a organizar a ciência de forma mais sistemática, a gente tem 2 autores importantes, que é o Hipócrates e o Aristóteles. O Hipócrates escreveu Ares, Águas e Lugares, no ano 400 a.C., e o Aristóteles escreveu a Meteorológica, né, 50 anos depois. Aí a gente dá um salto lá para o Renascimento e vários filósofos da época, né, pesquisadores da época foram importantes. Então, por exemplo, o Galileu Galilei, né, que inventou o termômetro, o Torricelli, o barômetro. Então, você começa, né, com essa revolução tecnológica a ter uma medição, né, dos elementos do clima, né? E aí uma organização sistemática do conhecimento. A invenção do telégrafo dá um impulso para o conhecimento da climatologia, embora não seja um instrumento de medição de atmosfera, mas ele serviu para divulgar os dados, né? Então, uma pessoa que estava num lugar distante pode saber o que estava passando num outro numa velocidade maior. Lá para o final do século XVIII é que alguns conhecimentos foram sendo mais bem organizados, por exemplo, a composição da atmosfera, né? Então, o funcionamento do aprisionamento do calor, que a gente conhece como efeito estufa também, mais ou menos por essa época. E depois, um outro impulso do conhecimento foi na década de 60 com os satélites, né? Quando o homem começa a corrida espacial, né, e lança os satélites para monitorar o planeta, né? E hoje, né, também com os computadores que conseguem armazenar e processar dados muito rapidamente, né, esse conhecimento vem evoluindo cada vez mais.
Vem cá, professora, como todo esse conhecimento é aplicado hoje em dia? O estudo da climatologia, ele é aplicado na agricultura, né? Tanto do ponto de vista da previsão, ou seja, o que vai acontecer na próxima estação, se vai ser um frio muito, muito forte, muito intenso, ou se vai ser mais ameno, né? Ou se vai ter geadas, enfim, isso para planejar a plantação e tudo mais. E também do ponto de vista de viabilidade, né? Então, que região é boa para plantar essa ou aquela cultura, né? Então, culturas mais quentes, de climas mais quentes e de climas mais frios. Muito embora a sociedade e a tecnologia hoje já conseguem, né, tratar o solo com a mecanização, melhorar, e aí então você tem menos restrições, principalmente nos países que têm disponível essa tecnologia. Mas ainda assim, né, o ser vivo ele depende do clima, né? E aí a gente também tem as aplicações, por exemplo, no planejamento urbano, no planejamento turístico, né, zoneamento turístico e outras áreas, né, Da vida, né? por exemplo, indústria e comércio é bastante importante, área de seguro, usa informações do clima, né? Se você tem uma previsão que vai ter um inverno muito forte, então a indústria se prepara para confeccionar roupas de frio. Entende? Um pouco mais reforçadas, ou não? Exatamente, né? Olha Então, isso. essas áreas utilizam bastante. Professora, mas climatologia e meteorologia são a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? A meteorologia é um ramo da física que estuda a atmosfera, né? E a atmosfera no seu todo. E ela tem por um objetivo a previsão do tempo, Entendi. né? Quando eu falo previsão climática, é previsão, assim, como que vai ser a síntese, né? Ou seja, a próxima estação, é uma coisa de conjunto. É um período não mais dia. longo, exatamente. Como a ação humana tem influenciado no clima? Nós vivemos mergulhados no oceano de ar. O ser humano, ao alterar a superfície, né, ele está interagindo, e a superfície interage também com a atmosfera, então está modificando alguns parâmetros, né, que a gente chama de fatores climáticos. Se você retira uma vegetação, pronto, você já mudou o balanço energético. A maior prova, né, que o ser humano interfere e causa uma alteração climática é a área urbana e o efeito de ilha de calor. Ao retirar aquela cobertura, né, que existia naturalmente e construir, pavimentar, construir prédios, canalizar rios, não é? Colocar equipamentos como ar-condicionado, que joga para fora ar quente, né? E emitir gases, né, poluentes, então você tem uma alteração muito grande, tanto da composição da atmosfera quanto da superfície. Então a gente tem aí a mudança do balanço de energia, né, dessa interação sol-superfície e a resposta que isso vai dar para a atmosfera, e pode, então, aumentar a quantidade de calor disponível no ambiente, e por isso você tem a geração das ilhas de calor, né? E isso tem a ver com o efeito estufa? Não, porque o efeito estufa é numa outra escala, né? Entendi. Então, por exemplo, o efeito estufa estava relacionado com a emissão dos gases de efeito estufa, Mas, né? e outra coisa, esses gases já estão presentes naturalmente no Sim, ambiente, não estão? sim, isso é importante a gente ressaltar, porque, por exemplo, o CO2, né, que falam tanto, né, que é o dióxido de carbono, e ele é um gás presente naturalmente na atmosfera, em frações pequenas, mas ele é muito importante para manter o calor da atmosfera, né? A água, no estado de vapor, ela também aprisiona calor. Ela mantém a atmosfera aquecida. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui, porque a Terra estaria coberta de gelo. Esses gases, eles são importantes porque eles mantêm a temperatura, né? Ele mantém o calor na Terra e uma temperatura que foi possível o desenvolvimento da vida como a gente conhece. No entanto, o que acontece é que as sociedades modernas, né, principalmente, ela está emitindo gás carbônico, né, ao queimar a floresta, ao queimar o petróleo, ao queimar carvão. E essa emissão, né, leva a uma concentração a mais, né, desses gases, do CO2 principalmente, na atmosfera. Então, cientistas conjecturam que se você tem uma concentração maior desse gás na atmosfera, ele vai ter um poder de aprisionar mais calor, né? Entendi. Então, assim, o efeito estufa,
ele já existe, ele é necessário para manter a vida na Terra. Então a gente agrava, a gente piora, concentra mais calor através desses gases que a gente começa a expelir, a jogar no meio ambiente de forma exagerada. É só para eu Exatamente esquematizar isso. aqui. São processos que interagem. Então, por exemplo, como a superfície também está sendo alterada, por exemplo, as florestas sendo retiradas, elas são capazes de retirar o CO2 da atmosfera. Foram capazes, porque tanto é que ela armazena, né, na madeira, no carvão, né, que depois o planeta formou. E isso daí está sendo devolvido, né? Foram milhões de anos para fazer, agora desenvolvendo em uma forma muito rápida. E esses sistemas estão sendo comprometidos. Diminui os sistemas que são capazes de absorver o De CO2. resolver o problema. O oceano também é muito importante para absorver CO2, mas ele também está sendo poluído, por exemplo. Todos esses efeitos, professora, como eles interferem na nossa vida? O exemplo mais palpável é a área urbana, né? Porque quando a gente fala em mudança climática, fica uma coisa assim muito... vai ser dali a alguns anos, muito numa escala global. Mas na cidade, as mudanças já aconteceram, né? Elas são muito evidentes, né? Por exemplo, eu estudo o impacto do clima urbano na saúde das pessoas, não é? A poluição já se sabe, são estudos muito bem consolidados, que ela afeta a saúde das pessoas, causando, por exemplo, doenças como câncer, né? Como problemas respiratórios, problemas cardiológicos, né? Aumenta infarto. Agora, os estudos que também avaliam o impacto térmico, né, do ambiente térmico, são estudos que estão sendo realizados e têm mostrado que a gente, ao se submeter de forma contínua, frequente, a temperaturas mais elevadas, você tem um aumento na morbidade, ou seja, nas doenças circulatórias, então AVCs, infartos, e respiratórias também, né? Sempre que tem as ondas de calor, né? Isso acontece muito na Europa, mas aqui também, você vê um aumento da mortalidade, principalmente de pessoas vulneráveis. Quem são elas? Os idosos, as crianças e as gestantes. E o que o ser humano pode fazer para amenizar esse impacto, professora? Nessa escala do urbano, é mais fácil, eu acho. Você pode criar espaços, né, que vai melhorar as condições de temperatura, do conforto do ambiente, né? Então, com telhado verde, por exemplo, Nossa, muito legal, né? com vegetação, com criação de lagos artificiais para melhorar a umidade. Então, imagina, se cada bairro, se cada lugar de uma cidade começar a atuar dessa forma, você vai multiplicando e melhorando, né? Manter áreas que possam estar sem impermeabilização. Hoje já existem os pavimentos que infiltram água, né? Então, você tem alguns estudos de urbano que já propõem isso. Do ponto de vista dos gases de efeito estufa, né, que estão relacionados mais numa escala global, a gente tem aí o protocolo de Kyoto, os países que aderiram, e o compromisso de reduzir as emissões de gases estufa, né, substituindo a matriz energética, e que é bastante controverso aí no mundo ainda. Entendi. Né? Professora, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo gostaram muito da conversa, querem muito saber um pouco mais sobre tudo isso. Eu queria saber onde a gente procura mais informações. Eu indico o site do INPE, lá vocês vão encontrar um link que tem cartilhas e tem vídeos também. E o site do IAG da USP, que também tem um material didático, né, que o pessoal pode acessar com uma linguagem simples, muito fácil de compreensão. E sobre seus estudos, suas pesquisas, a gente consegue encontrar informação também? Consegue. Um dos estudos que eu fiz foi sobre o microclima de favela, né? Eu estudei favela de São Paulo. E uma das coisas que eu encontro é isso, né? A favela, lá onde eu estudei, por conta desse ordenamento, né, urbano que tem pouco verde, que é muito adensado, ruas muito estreitas, o que acontece? Você tem extremos. Então, você tem calor muito forte e frio também, né? Então, a população fica submetida aos extremos, mais do que num ambiente que não é favela. Então, esse artigo está publicado na Revista de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, né? Alterações climáticas em ambiente de favela.
Professora, muito obrigado muito obrigada. mesmo pelo bate-papo. Parabéns, sucesso aí na vida e na carreira. Tá vendo, galera? Todo cuidado é pouco com o meio ambiente. Os reflexos de suas ações pesam diretamente na nossa qualidade de vida. Para acompanhar mais entrevistas e conteúdos importantes como esse, vai lá e se inscreve no nosso canal youtube.com/TV Escola. E até a próxima. Beleza?